Pronto, agora a aula está sendo gravada. Está aparecendo a bolinha aí para vocês? Está gravando? Perfeito. Então, sejam todas muito bem-vindas mais uma vez. Para mim é sempre um prazer, uma honra enorme poder compartilhar com vocês um pouquinho dos meus estudos, das minhas vivências. A aula de hoje é uma aula sobre shiatsu facial, né? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre os conceitos do shiatsu facial, como ele surgiu, quais são os seus benefícios para a pele e também para o nosso paciente, para o nosso cliente, em que momento que é mais indicado a gente aplicar essa técnica, né? A forma de aplicação, então todas as condutas de aplicação, tá bom? E para você também que está assistindo essa aula gravada, seja muito bem-vindo, aproveite esse conteúdo e depois deixe as suas impressões para mim, o que você achou, tá bom? Vai ser muito bom. Então, vou começar a aula agora compartilhando a tela aqui com vocês. Vou pedir para vocês só me darem um ok se vocês estão me vendo direitinho aí. Tá tudo bem? Vocês conseguem ver a tela inicial aqui da nossa aula. Tudo bem, gente? Certo, perfeito. Então, vamos lá. Vamos conversar, então, sobre shiatsu facial. Então, como eu disse anteriormente para vocês, o shiatsu facial, ele é uma das ramificações, né, da medicina tradicional chinesa, e hoje a gente tem, aqui é chamada, né, medicina complementar ou terapia integrativa, e nós estamos vendo uma crescente gigantesca, né, dessas práticas alternativas, integrativas, holísticas, dentro do nosso cenário da estética, né? Essas práticas, elas estão ganhando muita força e com certeza, assim, gente, a ideia é que isso, assim, cresça ainda em outros níveis, tá? Eu vejo principalmente para agora, nesse período que a gente passou reclusas, né? Nesse período que nós passamos de pandemia, foi um período em que realmente, assim, as questões psicoemocionais foram muito afetadas, né? E isso afetou tanto a nossa forma de nos ver dentro da sociedade, como também o nosso estado físico. E quando a gente olha, né, para a medicina tradicional chinesa, ela é basicamente embasada nessas questões, né, nas questões energéticas, nas questões funcionais. E é isso que eu quero trazer hoje um pouquinho aqui para vocês, tá? Então, aqui, ó, vamos lá. A origem, né, do shiatsu em si, ela vem de mais de 5.000 anos atrás. Então, assim, é uma técnica extremamente antiga. Ela foi muito difundida, né, por mestres taoístas. E o que acontece com o shiatsu em si? O shiatsu é uma forma, né, como eu disse para vocês, ela é uma ramificação de uma técnica já muito conhecida da medicina tradicional chinesa. Com certeza vocês vão lembrar do Douyin, né? O Douyin é essa técnica, então, de manipulação corporal com a digitopressão, né? Com a acupressão. E isso vai se resumir no quê? Na melhora da harmonização do corpo de forma
energética. E essa energia, né, essa energia vital na medicina tradicional chinesa, ela é conhecida como Qi. Então, vocês estão vendo aí entre parênteses, né? Então, o Qi representa a energia vital. E essa energia vital, gente, ela é uma energia tanto da matéria, né? Então, ela é uma energia tanto material quanto imaterial. Ela é uma energia tanto física quanto uma energia mental, uma energia espiritual. E essa energia, quando eu falo energia espiritual, eu não estou entrando nada referente à religião, tá? Essa energia espiritual é do nosso espírito, é do nosso psicoemocional. É daquilo que está dentro da nossa mente, aquilo que a gente não consegue apalpar, né? Que a gente não consegue manipular. Então, tudo que é matéria é estado, que é estado físico, é energia. Então, o meu corpo é físico, o corpo de vocês é físico, esse computador por onde eu estou transmitindo a aula e conversando com vocês também é físico, né? Aquele alimento que a gente consome é físico e ele vai ser transformado. Essa energia, ela sofre mutações, ela sofre transformações. Então, ao mesmo tempo que ela, num momento, não ao mesmo tempo, né? Mas em um momento ela pode ser palpável e no outro momento não, né? Então, por exemplo, para a gente manter o nosso corpo em movimento, né? Para a gente manter essa energia, a gente não fala que a gente precisa comer, né, para dar energias para as nossas células musculares ali, para fazerem, né, contração muscular, ATP, para a célula, ATP é energia. E as nossas células são o quê? São átomos, né? Nós somos compostos de átomos. Toda a matéria é composta de átomo, e os nossos pensamentos são o que a gente chama, então, de imaterial. Então, os nossos pensamentos, eles definem exatamente condições da nossa própria existência. Então, como assim, Carla, né? Vocês veem muito, eu sempre falo muito e friso muito sobre o poder da gratidão, não é? Vocês veem muito eu fazendo isso, eu medito, eu exploro muito essa questão da gratidão, por quê? Porque a gratidão, ela é uma forma de você expressar o seu sentimento. Então, vocês podem reparar, né? Para aquela pessoa que às vezes já começa o dia reclamando ou acha que, né, não vai conseguir fazer alguma coisa. Então, assim, os nossos pensamentos também são energia, né? E eles têm o poder de se materializar. Então, é tão bacana quando a gente começa a pensar sobre isso, porque quando a nossa cliente está lá na maca, deitadinha, normalmente nós somos os ouvidos, né, de como se fosse uma sessão de terapia, né? É óbvio que eu não quero dizer aqui, nunca vou dizer que a gente tem a condição, né, de ser psicólogos, muito pelo contrário, né? Mas isso a gente conversa com amigas, né? Com os nossos pais, com parentes. E quanto mais a gente acaba tendo esse vínculo, né, paciente-terapeuta, né, a gente começa a perceber que elas se sentem à vontade, às vezes, para expressarem alguma frustração, alguma angústia. E quando a gente percebe, né, quando a gente tem essa percepção da condição energética da nossa paciente, esse tipo de terapia é uma terapia interessante, porque a gente vai trabalhar em cima de toda essa questão da harmonização dessa energia como um todo. Então, a gente sabe, a gente fala para a nossa cliente, olha, você precisa fazer atividade física, você precisa beber água, você precisa se alimentar bem, né?
Mas a parte emocional, né, aquela dor emocional, a gente trata com o quê? Com a nossa terapia manual. Então, a gente percebe que depois de uma manipulação, depois de uma massagem, né, que seja facial, que seja corporal, a nossa cliente, ela sai da nossa cabine, ela sai da nossa maca de uma forma muito diferente de como ela entrou, né? E isso é tão poderoso, gente, porque essa transformação da energia dentro do corpo, ela acontece a partir de, então, dessas manipulações, né? Dessas condutas terapêuticas que a gente emprega no nosso dia a dia. Então, é muito, muito mais do que somente estética, né? É muito, muito mais do que somente embelezamento. A gente tem esse poder ali de de se utilizar de uma terapia, né? Para que a gente consiga, então, esse reequilíbrio, tanto do estado físico, então, ali, né? Então, da matéria, então, da melhora daquela pele, né? Do cuidado ali, de repente, se você está tratando uma afecção estética, uma acne, uma gordura localizada, uma celulite, então a gente tem o poder, assim, o poder, eu digo poder, né? Mas a gente tem a condição de reequilibrar tanto a parte física, né? A parte material, mas também esse campo energético, essa parte que rege as funções energéticas de todo o nosso corpo e que condizem com o nosso lado psicoemocional, tá bom? Vamos lá. Bom, e aí, gente, que o grande potencial do shiatsu, então, por que que ele é tão legal, né? Porque não só o shiatsu, é que aqui eu estou especificamente falando sobre o shiatsu, mas as formas das terapias manuais, essas condutas que nós temos de manipulação, elas tornam o nosso cliente, ali o nosso paciente, consciente do próprio corpo. E por que isso, né? Porque a gente trabalha em nível de propriocepção, né? Então, a gente trabalha com essas funções neurais e com essas células proprioceptivas, né? Do próprio corpo. Então, vocês com certeza já ouviram alguma cliente, às vezes a gente faz uma manipulação ali, né? Dá uma alongada, faz uma tração diferente, e aí elas falam, nossa, eu nem sabia que eu tinha esse músculo aqui. Eu ouvia muito isso quando eu dava aula de educação física, né? Eu, às vezes, montava ali um treino de musculação ou mudava o treino de alguma aluna minha. E aí você dá um estímulo diferente, é óbvio que você acaba recrutando músculos específicos, grupos musculares específicos. E aí, no dia seguinte, né, que a gente fica com aquela dor do pós-treino, elas vinham e relatavam para mim, Carla, nossa, você despertou um músculo aqui no meu corpo que eu nem fazia ideia que existia, né? Então, isso é muito interessante, porque a gente acaba trazendo também para dentro da nossa prática esse comando de propriocepção da mente consciente, né? De trazer o teu cliente para o presente. Então, eu não sei vocês, eu acho que aqui algumas de vocês devem fazer, se não a maioria de vocês. Mas quando a gente está trabalhando, eu mudo muito, né? A minha cliente, às vezes, eu elevo o braço ou eu faço uma flexão de pé, uma adução, né? De coxa. E aí, elas entendem ali as posições, né? E depois de um tempo, elas já sabem todo o meu esquema de atendimento. Então, elas mesmas já fazem o movimento. Às vezes, eu nem acabei uma manobra, elas já sabem que eu vou fazer uma manobra, de repente, aqui na parte, né, na parte de trás do braço. E aí, elas já levantam para eu fazer esse movimento. Isso é muito bacana, né? Então, traz essa questão de consciência e também a questão de desbloqueio ali,
desbloqueio de todas as tensões. Então, aqui a gente já entra na parte emocional. Então, a gente trata o corpo físico, né? E na parte emocional, a gente tem esse desbloqueio de tensões. E essas tensões, elas podem se manifestar no corpo material de diferentes formas, né? Ela pode se manifestar como nódulos de tensão, aqueles pontos gatilhos de dor. Ela pode se manifestar como contraturas musculares, ela pode se manifestar como uma dor ciática, né? Ela pode se manifestar como uma cefaleia. Então, assim, ela vai trazer, então ela vai se biotransformar, né? Essa energia, ela vai se biotransformar de imaterial para material. E é também nessas questões onde a gente vai trabalhar. Então, além desse embelezamento e desse tratamento cosmético que a gente vai oferecer para a nossa paciente, a sensação de leveza, de equilíbrio, de bem-estar, de melhora da qualidade de vida, ela também tem que estar presente. E se não for, gente, a parte primordial, né? Principalmente nesses últimos tempos aí, em que a gente vê mesmo que as pessoas estão muito estressadas, cansadas emocionalmente, e a hora que elas conseguem um tempo para essa prática estética, é um refúgio, né? É um momento realmente em que elas assim despertam para a consciência para outras questões do próprio corpo e da própria mente, tá bom? Deixa eu ver se tem perguntas aqui no chat. Eu acho que não. Vocês estão falando aqui das meninas que estavam sem áudio. Tá tudo bem agora? Eu vou dar continuidade. Qualquer coisa, o meu chat está aberto aqui. Vocês podem me chamar. Ou então, vocês podem abrir o microfone também, tá bom? Se vocês quiserem perguntar, podem perguntar também. Fiquem à vontade. Vamos lá. Então, olha só que legal. Nossa, eu falei igual a minha amiga Ruama agora. Vou até mandar esse áudio para ela. Shiatsu, então o shi vem de dedo, né? E atsu, pressão. Então, o shiatsu é essa forma de manipulação dos acupontos, né? Então, da pressão ali com o dedo sobre alguns determinados pontos, né? E com isso, com essa manipulação ali dos pontos, é onde a gente vai realmente trabalhar todo esse desbloqueio ali físico e energético do nosso organismo, tá bom? Aí eu queria mostrar para vocês aqui, ó, que existem diferentes formas, né? Diferentes estilos de shiatsu. Existem várias manipulações desse shiatsu em si. No shiatsu facial, normalmente a gente usa a acupressão mesmo, né? Que é aquela acupuntura digital, que é a acupuntura sem agulhas. Eu não sei se todas vocês aqui conhecem a técnica de EFT. A técnica de EFT é uma técnica científica com embasamento muito interessante, onde a gente trabalha desbloqueios de algumas tensões psicoemocionais, né? São técnicas de autocura. Até depois, se vocês tiverem curiosidade para saber mais sobre o EFT, eu posso mandar para vocês a matéria e a forma como se aplica. Eu faço EFT todos os dias e, assim, me ajuda demais, principalmente na questão do foco e da concentração, tá? E vocês podem usar o EFT para diversas formas também. Mas esses pontos, né, essa acupuntura digital, ela é, então, justamente isso, a gente promover essa manipulação, né, do tecido através dos acupontos, né,
Mas também existem formas onde o shiatsu ele é trabalhado numa cadeia mais generalizada, mais globalizada, tá? Também com essa mesma questão de influenciar ali, de biotransformar essa energia, né? De movimentar essa energia, esse chi, né? Esse chi, essa energia vital. E também nós podemos ainda associar essa técnica de shiatsu através dos diagnósticos dos 5 elementos, né? Que são os 5 elementos ali da medicina tradicional chinesa, que é a madeira, terra, fogo, ar e água, tá? Eu não vou entrar em detalhes dos 5 elementos, porque é realmente uma questão bem mais complexa. Existem várias formas de estudo dos 5 elementos, mas é muito interessante, porque agora, recentemente, eu fiz um curso, mais uma formação de ventosa-terapia, e o professor Rafael, ele falou muito sobre essa questão dos 5 elementos, do yin e do yang, né? A complementação do yin e yang e da questão dos 5 elementos. E quando ele foi falando e dissertando, né, sobre cada elemento, eu falei assim, gente, você consegue se identificar dentro de um elemento. E aí você percebe se você tem um paladar mais ácido ou mais doce, ou mais terroso, enfim, é também muito interessante, mas eu não vou entrar em tantos detalhes nessa aula, para a gente poder também ficar mais focada aqui dentro das questões das manipulações do shiatsu, tá? Então, olha aqui nessa próxima tela, algumas formas ali de manipulação. Então, a gente pode manipular tanto com a digitopressão, então com os polegares, que é uma das formas assim mais tradicionais de se utilizar o shiatsu. A gente pode utilizar também com a falange, né? Então a gente faz a flexão ali do dedo e manipula com a falange. Essa manipulação é bem interessante quando a gente precisa fazer alguma soltura ali, né? Um relaxamento, né, mais profundo de algum ponto gatilho de dor. Só um minutinho que eu vou beber água aqui. Então, quando a gente precisa ali liberar um pouco mais alguma contratura muscular e a gente precisa, de repente, de uma pressão um pouco mais acentuada do que só a manipulação digital, né? Tem a forma mais globalizada, em que a gente trabalha com a palma da mão, né, em extensão. Então, às vezes, ali para a gente fazer um movimento de uma pressão mais profunda, ou uma própria tração, ou uma fricção, tá? Então, no shiatsu, a gente também tem algumas outras formas de manipular, e com a mão espalmada é uma delas, tá bom? E também com o cotovelo. Então, a gente também pode utilizar, né, essa ossatura aqui do nosso cotovelo para fazer essas manipulações e pode fazer também movimentos circulares ou movimentos pontuais, tá? Então, existem diferentes formas aí de se utilizar da técnica de shiatsu. Olha aqui. Então, no que diz respeito, então, na nossa concepção de disfunções da saúde, né? Então, dessa parte dessa parte emocional, então, aonde que a gente vai utilizar essa técnica, né? E aonde ela vai ser mais favorecida? Para pessoas que têm, então, essas questões mais emocionais, como dores de cabeça, enxaquecas, irritabilidade, né? O bruxismo, as disfunções temporomandibulares. Então, quem sofre com essas questões ali, às vezes, de mastigação, enfim. Então, todas essas questões, aqui eu estou falando mais na parte de cabeça, tá? Porque é onde a gente vai trabalhar hoje, que é o intuito da nossa aula de hoje. Então, basicamente, essa parte energética vai ser para manipular, né? Para desbloquear todas essas questões dolorosas
do nosso sistema, tá? E na parte estética, aí na parte do embelezamento, né? Ela também vai ser extremamente importante, porque ela vai nos auxiliar ali em questões relacionadas aos efeitos fisiológicos. Então, quais os maiores efeitos fisiológicos que essa técnica vai proporcionar? Então, a melhora ali da oxigenação tecidual, né? A retirada de toxinas, a retirada de edemas, a retirada de líquidos. Então, também trabalhar com essa mobilização, tanto sanguínea quanto linfática, né? Trabalhar a nutrição da pele, então devolver o brilho, o viço da pele, né? Melhorar a sustentação tecidual e também muscular, porque vocês vão perceber que na hora que a gente estiver manipulando, a gente vai trabalhar em alguns vincos da nossa estrutura facial e que a gente vai conseguir trabalhar na própria fáscia, né, da nossa aponeurose facial aqui no nosso SMAS, mas também para fazer essa sustentação muscular, tá? E com isso, a gente vai conseguir toda essa melhora de estrutura. Então, se você pode associar essa técnica tanto para trabalhar num pós-extração, né, num pós-limpeza de pele, como foi a forma como eu aprendi, e é bem bacana porque, de repente, a gente recebe muitas peles, de repente, que não podem ser muito manipuladas, ou que já sofreram uma agressão muito grande na hora da manipulação das extrações, e aquela pele realmente fica muito hiperemiada, né? E pensa numa pele lipídica, né? Você já manipulou ela tanto, você não vai ali entregar uma massagem facial num pós-extração. Normalmente o que a gente faz é a drenagem linfática. Só que a técnica de shiatsu, se vocês forem pensar bem, ela é uma técnica ainda melhor nessa situação, né? Nessa situação eu digo, para esse tipo de pele, né? Para homens, então quem atende aqui o público masculino é um público bem interessante, é um público que responde bem à técnica de shiatsu, tá? Se você está trabalhando ali uma nutrição facial, trabalhando uma revitalização facial, tá? Deixa eu só ver que tem perguntinha aqui, ó. É indicado para pós de bléfaro? Não no pós-imediato, tá? No pós-imediato e tardio você já pode utilizar. Mesmo porque na região do orbicular dos olhos, a gente vai trabalhar somente o canto lacrimal, né? Vocês vão ver na hora da técnica, que é o ponto em que a gente tem de drenagem. Então, a gente vai fazer essa acupressão no canto lacrimal. E aí, depois, no final de toda a técnica, a gente faz só o fechamento, a gente faz em posição de mãos, tá? Então, é bem tranquilo, mas assim, para um pós-imediato, ali eu acho que seria mais interessante mesmo, de repente, você trabalhar com a própria drenagem, tá? E tem pontos de sobrancelha também que a gente vai trabalhar, tá? Então, vocês vão ver. É bem, bem bacana, tá bom? Então, gente, assim, é uma técnica que dá pra gente agregar e associar em diferentes tipos de protocolos ali, de tratamentos que a gente já tem no nosso dia a dia, tá? E aí, olha que bacana essa imagem que eu trouxe para vocês. Quando eu falo para vocês que o shiatsu ele trabalha em cima dos canais de energia, né, dos meridianos de energia, para esse equilíbrio de fluxo energético, a gente entra então nos acupontos, né, na posição onde estão todos esses acupontos na nossa face. Então vocês veem aqui que a gente na face nós temos
a implementação aqui, né, a distribuição de 6 canais energéticos. Então, a gente tem o VG, que é o vaso governador, que é um canal ali central de energia, né? Ele é um dos canais mais importantes que a gente tem no nosso corpo. Então, a gente tem o vaso governador. Ao lado dele, a gente tem o V. Esse V, ele corresponde ao canal da bexiga, tá bom? O VB, o canal VB ali, que vai corresponder ao canal da vesícula biliar, tá bom? Nós temos também o canal E, então aqui, ó, bem abaixo dos olhos, aqui bem na direção da pupila, a gente tem o E, que é o canal do estômago, tá bom? A gente tem também, deixa eu procurar aqui, vesícula biliar eu já falei, o VC, que tá bem aqui na região do mento, o VC é um outro vaso extraordinário, que é o vasoconcepção, tá? O GI, tá GI aqui para vocês, mas ele é o IG, é o ponto IG, tá? Que é o ponto do intestino grosso, tá bom? Então, nós temos aí o regimento desses 6 canais de energia na nossa face. E é a partir da manipulação de todos esses pontos distribuídos, né, na nossa face, que a gente vai conseguir fazer esse desbloqueio, né, tensional, esse desbloqueio energético, que se materializa em questões de dor ali, desconfortos, tá bom? Para a nossa paciente, para o nosso cliente. E aí, ó, olha só um resuminho aqui para vocês sobre as vantagens para a pele, então, do shiatsu. Como eu já falei para vocês, devolver o vício, né, o brilho, e não só o vício e o brilho, mas devolver a própria nutrição tecidual, tá? Devolver ali o estado de equilíbrio, aumentar a carga hídrica dessa pele, tá? Ajudar na eliminação de toxinas, como? Né? Através da melhora da oxigenação tecidual, da redução de inchaços, de edemas, né? na retirada ali daquelas toxinas e metabólitos que residem, né, na nossa pele, estimulando também essa circulação, e a circulação venolinfática, a circulação sanguínea, né? A mobilização dos líquidos é um tipo de energia do nosso corpo, né? Então, o sangue, ele é uma energia de nutrição, né? Então, essa movimentação que a gente vai trabalhar ali nos acupontos. E para nossa cliente, as vantagens, né, são essas vantagens, então, emocionais, sensação de bem-estar, de relaxamento, de conforto, de uma sedação parcial ali da dor, né? Então, quando a gente manipula, a gente sabe que aqui a gente trabalha de forma paliativa, né? E que não é na primeira sessão que a gente vai resolver um problema, nem agudo, que dirá um problema crônico, né? Mas, por isso também a importância de trazer a cliente para esse aspecto, para ela entender que ela precisa de um tratamento, de um processo ali, né? É muito fácil a gente, de repente, tô com uma enxaqueca, tô com uma dor de cabeça, vai lá, toma um remedinho, passa, aí às vezes tá tudo bem, às vezes não, às vezes essa dor é tensional, e aí a dor de cabeça resolveu um problema, mas não resolveu a causa, né? Então, o interessante é quando a gente percebe o que causou aquela tensão. Qual é a causa do problema? E aí sim a gente consegue tratar o problema, né? Então, tratar a causa para conseguir tratar o problema, tá bom? E aí, olha só aqui, então, falando sobre as patologias, e aí eu coloquei nesse quadro para vocês, que eu achei muito interessante, que foi uma das literaturas que me deu embasamento para eu montar essa aula para vocês.
Depois, se vocês quiserem um material completo, eu posso mandar nos grupos, tá bom? Para vocês pegarem aqui toda a sequência. É muito interessante. E aqui é realmente ali o que a pessoa representa para a gente, né? E qual é o sintoma, qual é a forma que a gente pode pensar, de repente, em alternativas para utilizar das técnicas que nós conhecemos para realizar os nossos tratamentos, né? Então, ali, questões musculoesqueléticas, né? O que ele vai trazer de sintoma para a gente? Dores em geral, tensões musculares, tensões articulares, lombalgias, hérnias. Então, assim, ali tem uma infinidade, né? De fatores, de dores musculoesqueléticas. Questões neurológicas, então, paralisias, pós-AVC, né? Questões psicológicas, estresse, insônia, vertigem, síndrome do pânico, enfim, nós temos aí diversas questões circulatórias, que a gente trabalha muito, né? Edemas, cansaço, sensação de peso ali nas pernas, desconfortos, né? Retenção de líquido, questões digestivas. A gente trabalha muito isso dentro da estética, né? A questão de cólicas, constipação, dores, estímulo do peristaltismo, né? A gente já tem essas condutas dentro da nossa prática clínica. Questões respiratórias, então uma pessoa que sofre com asma, bronquite, que fica mais sensível às trocas, né, de temperatura, de frio, de calor. Eu tô até, é engraçado porque tá fazendo um calor assim absurdo nesses últimos tempos aqui em São Paulo. Hoje mesmo, assim, eu fui para a rua na parte da tarde, estava 35 graus e agora já teve uma queda assim super brusca. Então, essas pessoas que têm mais dificuldade, né, de se adaptar a essas trocas sazonais aí, né? Questões uroginecológicas, então, normalmente relacionadas ali a infecções urinárias, né? E as próprias dores de cabeça, que muitas vezes está relacionada a questões de tensão. Então, elas se relacionam muito às questões musculoesqueléticas, que estão ali em primeiro lugar na ficha aí, né? Então, essas dores de cabeça, enxaquecas, elas são muito relacionadas às próprias dores tensionais, tá bom? E aí, gente, que para qualquer tipo como qualquer tipo de terapia, né? Nós também temos que ficar de olho nas contraindicações, né? Da técnica. Então, quando não aplicar a técnica de shiatsu em pessoas em jejum, tá? Ou após refeições exageradas, justamente porque a gente tem essa organização energética, né? Então, pessoas em jejum, elas já estão com debilidade de energia, né? Por quê? Porque estão sem consumir alimentos, então estão sem a matéria. E as pessoas após refeições exageradas também, porque a gente pode causar ali um efeito, um mal-estar, enfim, tá? Então, para essas pessoas, esse cuidado. Após grande esforço físico, então, após uma prática de atividade física ali muito intensa, né? Esperem sempre de 30 a 40 minutos, né? Para baixar ali o fluxo sanguíneo, o fluxo energético, né? Abaixar a temperatura corporal um pouco, voltar à calma, né? O voltar à calma para depois se aplicar a técnica, tá? Processos inflamatórios, então, condutas que a gente já na própria estética não aplica, né? Em peles inflamadas, com feridas, né? Com processos inflamatórios. Cardiopatia grave, então, para aquelas pessoas ali que são cardiopatas, que não se cuidam, que são sedentárias, né? Que não fazem nenhum acompanhamento, super, né?
totalmente contraindicado, e em gestantes também. Algumas literaturas, gente, mostram que na gestante, a gestante, na verdade, ela é uma contraindicação relativa, tá? Mas tem alguns... ela tem um período ali que a gente pode trabalhar na gestante. Então, assim, o primeiro trimestre é sempre um trimestre que a gente não atende gestante, né? Porque o primeiro trimestre é um período ali bem delicado. Então, normalmente a gente vai cuidar dessa gestante a partir do 4º mês, mas como a gente trabalha com alguns acupontos, na medicina tradicional chinesa, alguns pontos, eles podem ser considerados como pontos abortivos. Eu até fiz uma publicação ontem no meu Instagram, né, sobre o ponto, o BP6, que ele é um ponto in, né, que ele vai ali filtrar 3 canais que é fígado, bexiga e rim. Então, nesse ponto, ele é um ponto na medicina tradicional chinesa considerado abortivo, porque ele trabalha muito com essas questões do útero, né, de cólicas, de dismenorreias, enfim. Então, é um ponto que não se trabalha em gestante. E na face, a gente também tem a influência de alguns desses canais, então a gente precisa tomar cuidado, tá? Então, fora que a forma de manipulação tem que ser diferente. Na gestante, a gente não trabalha em forma de sedação, a gente vai sempre trabalhar numa forma ali de tonificação, né? De aumentar ali, de revigorar, e não de baixar o nível, tá bom? Baixar o nível, eu digo, de baixar ali a energia, então, tá? Vamos lá. Então, aqui agora falando mais especificamente de como aplicar a técnica de shiatsu na estética, né? Então, como nós vamos realizar essa técnica na estética? Aí, desculpa, só vou responder, Edileuza, aqui que ela perguntou, tá, gente, no chat. Ela perguntou se o ponto da mulher pode aumentar o fluxo da menstruação. Na verdade, ele vai harmonizar esse fluxo. Então, por exemplo, para mulheres que sofrem muito durante a menstruação, como eu disse para vocês, com cólicas, né, dismenorreia, a própria enxaqueca, tem mulheres que entram em processo de enxaqueca, dores, né, de cabeça muito fortes. Esse ponto ele vai servir como um ponto de harmonização, um ponto para tonificar todas essas disfunções ali existentes, tá bom? Mas não que você vai ter ali um aumento do fluxo de... Oi? Deixa eu ver, tem alguém aqui que está com o áudio ligado. Deixa eu ver quem é. Achei. Tá? Pronto. Tá bom? Respondido aí. Ó, a Mirella, essa semana, ela estava com cólica menstrual, né? E eu passei para ela alguns pontos para ela manipular com a ventosa. E ela tá dando depoimento aqui que ela teve uma melhora ali. E melhora mesmo. A gente tem é aquela sensação de sedação parcial da dor, como eu já disse para vocês, tá bom? Então, voltando aqui, ó. Na estética, o shiatsu, ele vai ser trabalhado com o dedo médio em cima do dedo indicador, tá bom? Então, assim, ó, o dedo médio, esse aqui, ele vai ficar sobreposto ao dedo indicador. Então, vai ser essa daqui a forma que a gente vai manipular, tá bom? A técnica de shiatsu na face, tá? Ah, Carla, por que você não vai utilizar o polegar? Porque o polegar, ele acaba não... Quando a gente vai, né, pensa, né, eu fico pensando assim, vou fazer aqui como se eu estivesse atendendo uma cliente, né? Então, ela tá deitadinha aqui na minha frente. Eu até consigo manipular com o polegar,
né? Mas para o terapeuta fica um pouco desconfortável, tá? Então, e aí a gente vai colocar, a Michelle está perguntando, por que coloca um dedo em cima do outro, né? Essa parte de colocar um dedo em cima do outro é para te dar um pouco mais de controle na hora de executar a técnica, tá? Então, quando a gente trabalha com esse dedo médio sobreposto ali ao dedo indicador, a gente consegue um pouco mais de precisão e controle na hora da manipulação, tá? Então, a gente pode tanto aumentar a nossa pressão, quanto soltar também essa pressão. Então, a gente pode, fazer movimentos de elevação ou movimentos somente de profundidade, tá? Então, esse dedo, ele vai servir para isso, para nos auxiliar nessas questões de pressão, de força, de profundidade, de tração, tá bom? Então, a gente vai trabalhar dessa forma e vamos trabalhar ao todo 26 pontos que vão estar alinhados por toda a face. E esse alinhamento, ele vai seguir uma regrinha que é a posição, os pontos em que a gente trabalha a sobrancelha. Então, desde da parte interna da sobrancelha até a parte externa, e também na proporção do nosso olho. Então, o que a gente vai trabalhar é a parte interna de sobrancelha, que é que já vai dar aqui a região do nosso canto lacrimal. Para quem faz design de sobrancelha, essa daqui é uma das marcações mais importantes, não é? Eu gosto muito de correlacionar, porque a gente vai trabalhar exatamente nessas regiões. Então, a gente vai trabalhar aqui, nessa região de canto, de sobrancelha, de canto lacrimal. Vamos trabalhar com a íris, então com a bolinha do olho, né, nesse sentido. O canto do olho, então aonde termina ali o nosso último cílio do olho e o final da nossa sobrancelha. Então, basicamente, nós vamos trabalhar com esses 4 pontos por toda a face, tá? E no total, a gente vai ter ali 26 pontos de trabalho. Outra questão, né, a questão da técnica do shiatsu é que nós repetimos as sequências e usamos sempre números ímpares, né? Então, a gente vai trabalhar ali de 3 a 5 vezes toda a sequência do ponto 1 ao ponto 22, ok? E depois, na nossa última sequência, na nossa última repetição, então vamos supor ali que eu vou fazer a repetição 3 vezes, né? Então, na minha terceira e última repetição, aí eu vou fazer o fechamento de todos esses pontos. Aí eu vou trabalhar o ponto 24, 25, o ponto 23, 24, 25 e 26, tá? Olha lá. Agora, relacionando esses pontos às nossas principais disfunções ali, estéticas e também psicoemocionais. Então, olha que legal. No ponto 1, que é a parte interna da sobrancelha, que é por onde a gente vai começar a técnica, a gente vai conseguir, com esse ponto, tratar questões de sinusite, rinite, enxaqueca. No ponto 2, sinusite, esgotamento, visão fraca. No ponto 3, cefaleia, nevralgia do trigêmeo, vertigens, né? O ponto 4, que é o ponto do óculos aqui, né? Que é o canto lacrimal, que é o ponto de drenagem. A gente vai trabalhar questões de rinite, sinusite, acne, tá? Na parte superior da asa do nariz,
perda de olfato, rinite. Então, trabalhar aqui com essas... Já vão imaginando aí associações terapêuticas que vocês vão trabalhar. Quem já está trabalhando aqui com óleo essencial, óleo vegetal, já vai formulando na cabecinha de vocês aí protocolos, tá bom, meninas? Já fica a dica aqui para vocês. A lateral da asa do nariz ali, então aqui bem no ladinho da asa da abinha aqui do nariz, né? A gente já consegue trabalhar também ali, ó, congestão, sinusite, rinite, né? Consegue trabalhar várias funções. Então, vocês veem que ali, ó, a cada ponto que a gente trabalha, nós vamos entrando, né, em harmonia, né, e trazendo esse fluxo de energia, essa questão também de desbloqueios de tensões. É formidável, né? Eu não vou falar aqui um por um, porque senão eu vou perder meu tempo, mas eu mando esse material para vocês. Se vocês quiserem, né? Se vocês fizerem questão. Se não, não tem problema, a gente deixa só aqui na nossa aula, né? Pronto, deixa eu ver vocês aqui no chat. Vamos ver. Vocês estão muito quietinhas, eu acho que ninguém está querendo essa aula, não. Hã? Rinite resolvida. Vocês querem, eu sei que vocês querem, eu vou mandar para vocês, tá? Olá, a Patrícia já achou o ponto da fome. Bacana. Então, assim, vocês veem que realmente dá para a gente trabalhar ali questões bem interessantes. Deixa eu mudar a tela aqui para vocês verem, ó. E aí continua, nós temos os outros pontos, né? Então, olha ali, o canto da boca, paralisia, conjuntivite, acne, né? O canto da sombra, o P17 ali, o ponto da sobrancelha, que a gente vai trabalhar a nevralgia do trigêmeo, né? Torcicolos, assim, ser coadjuvante ali numa infecção de dente. A gente tem uma dentista aqui na sala, viu, Isa? Olha que incrível isso! Você sabia dessa parte aqui, Isa? Eu mandei para ela um material essa semana e olha que bacana, a gente trabalha... Fala, Isa! Eu já fiz um pouco de acupuntura. Então você sabe... Acho que no desespero tudo ajuda, mas não vejo muito como. Mas assim, mas é bem bacana quando você faz uma terapia associada, né? É lógico que vão ter ali disfunções, né? Por exemplo, vamos entrar então nessa questão de uma infecção de dente, né? Ali de uma cárie, enfim. É óbvio que você não vai conseguir tratar esse problema com uma manipulação, né? Com o shiatsu. Mas, de repente, para ser coadjuvante do seu tratamento, de uma dor de dente ali, para melhorar uma dor de cabeça, por que não? Né? Por que não integrar todas essas técnicas, essas práticas? Né? Depressão, insônia, enxaquecas, glaucoma, estresse, enfim. Aqui eu quero mostrar para vocês, então, um nosso mapa, né? Um mapa facial. Então, como nós vamos fazer a aplicação e a distribuição de todos esses pontos. Então, vocês veem aí que o ponto número 1, ele está localizado ali no começo, né, da sobrancelha, na parte interna aqui. Ponto 2 seria mais ou menos aonde a gente tem esse levantamento, né, da sobrancelha, o que faz o arco. E o ponto 3 é o final da sobrancelha. Ponto 4 é o canto lacrimal. O ponto 5 aqui na parte medial do nariz e o ponto 6 bem na asa do nariz. E a partir do ponto 6 é que a gente vai trazer para a lateral, que a gente vai seguir, então, essa linha de meridianos aqui. Então, a gente vai ter o ponto 7, que vai ser no meio do olho,
o ponto 8, que vai ser o final do olho, o ponto 9, que é final da sobrancelha, e aqui a gente tem, só nessa linha, a gente tem um ponto extra, que é o ponto 10, que vai trabalhar, que vai se encaixar exatamente aqui na região da ATM, tá? O ponto 11 é o ponto aqui da baixo do nariz, então acima da boca. O ponto 12, aí a gente vai repetir. Canto lacrimal, 16, meio do olho, 17, final do olho, final da sobrancelha. O ponto 18, aqui na região do queixo, então bem no meio aqui do mento, e aí de novo, 19, interno de olho, canto lacrimal, o 20, meio do olho, 21, final da sobrancelha, ali, final do olho, e o ponto 22 é um ponto onde a gente vai pegar toda essa parte aqui da linha mandibular. Então, a gente vai fazer a palpação em concha, tá? Eu vou mostrar para vocês no vídeo em concha com todos os dedos, tá bom? O ponto 23 é o ponto que vai pegar aqui a linha do cabelo, né? Então, toda essa linha do cabelo. O ponto 24 é o ponto onde nós vamos pegar essa região aqui acima da cabeça, essa parte, né, de cima da cabeça. O ponto... Nossa, passou uma moto aqui. Desculpem, gente. O ponto 25 vai ser a região lateral da cabeça, tá? E o ponto 26, como vocês veem ali no orbicular do olho, é onde a gente vai trabalhar a imposição de mãos, tá bom? Só que para lembrar vocês de novo, do ponto 23 ao ponto 26, a gente vai manipular, né, esses pontos somente na nossa última repetição do tratamento, tá? E aí, como forma de manipulação, vocês podem usar o shiatsu para tonificação, então, para revitalização, para melhorar a energia, para melhorar o vigor, né? Nós vamos contar, né? Até 2 rapidamente em cada ponto. Então, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. É dessa forma que a gente vai manipular, tá bom? Então, ó, sempre aplicando o dedo e trocando nos pontos. 1, 2. Ou se vocês querem trabalhar na forma de sedação. Então, a gente vai aplicar também contando até 2, mas de forma mais lenta e mais profunda, né? Então, tudo isso também vai mudar o nível de pressão que vocês vão utilizar e o tempo também de aplicação em cada acuponto, tá bom? Deixa eu ver aqui. Essa daqui é a minha frase final para vocês. E ela tem tudo a ver com essa questão de energia, né? E essa questão, principalmente essa questão psicoemocional. A lei da mente, ela é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. E o que você acredita, torna-se realidade. Então, assim, essa frase eu achei que ia cair como uma luva na nossa aula de hoje. Realmente tem tudo a ver, porque ela materializa um pouco de toda essa questão de pensamentos, de bons pensamentos, né? De energias, de trocas positivas, de fatores ali que elevam, né, nós como seres humanos para um nível surpreendente, né? E como eu já falo isso para vocês há bastante tempo, quem já me segue aqui há um tempinho já sabe, né, que a gratidão, eu falo, né, agradece que a graça desce, não é assim que eu falo para vocês? Esse é o poder da gratidão, né? Agradecer para fazer a graça descer. Então, quando a gente entende
que a nossa questão emocional é fator determinante para várias coisas que acontecem na nossa forma física, vocês realmente vão ver muitas transformações acontecerem, né? E isso não tem nada a ver com magia, com superstição. Não, gente. É ciência, tá? É a ciência. Então, convido vocês aí a conhecerem um pouquinho mais sobre isso também. Para quem quiser estudar, né, esses conceitos ali de metafísica, é bem interessante. Mas vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu gravei. Esse vídeo, gente, eu gravei ele já tem pouco mais de 2 anos que eu gravei esse vídeo, que é o vídeo aplicando a técnica de shiatsu facial. Então, vocês vão ver eu fazendo a manipulação de todos esses pontos, né? E como eu fiz só uma sequência, então ela vai estar completa, ela vai estar do ponto 1 ao ponto 26, tá bom? Infelizmente, pelo horário, né, por todas essas questões, eu não consegui uma modelo para eu fazer a prática para vocês, a prática assistida, mas eu vou mostrar para vocês o vídeo, tá bom? Da técnica. E aí, depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer aqui uma autoaplicação de shiatsu também, tá? Deixa eu ver aqui a tela para eu compartilhar com vocês. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver aqui a tela do vídeo? Deixa eu ver aqui no chat, que agora eu não estou vendo vocês. Tá. Eu vou soltar aqui. Lindo, né, gente? Fala sério. Deixa eu tirar o vídeo aqui. Voltar para vocês. Eita. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ótimo. E aí, o que vocês acharam? Linda, né, a técnica? Manda pra nós esse vídeo, manda pra nós. Eu vou publicar ele hoje, tá? No meu Instagram, mas eu mando no grupo para vocês, porque ele é realmente formidável, é assim, quando a gente
olha a forma como a gente manipula, né, os pontos. Não sei se vocês perceberam a carinha ali, essa modelo linda que vocês viram é a minha prima, né? E eu tinha acabado de fazer uma sessão de limpeza de pele nela, e ela tem a pele bem lipídica. E aí minha tia estava lá e eu falei, tia, você topa gravar aqui para mim filmar, né? Aí minha tia estava lá toda em cima segurando o celular. E esse vídeo ele já está publicado no meu Instagram, inclusive, viu? Se vocês rolarem ali meu Instagram lá embaixo, assim, vocês vão achar esse vídeo. E aí eu trouxe ele de novo, né? Condensei ele, coloquei uma música bonita para vocês poderem verem ali toda a técnica, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês apliquem, né, se auto-apliquem também. Na hora que eu estava mostrando aqui o vídeo para vocês, a Michele, ela comentou aqui que isso também é muito bacana para o nosso próprio autocuidado, né? Então, isso é muito legal. A gente, né, vocês que já fazem essa rotina, skincare, né, aproveitem para ter também esse tipo de autocuidado, de relaxamento, né, de introspecção, de volta, né, à calma e também trabalhar com essas questões ali que são muito, muito interessantes. Estou adorando aqui os comentários de vocês, gente. Estou muito emocionada, viu, pelos comentários. Muito obrigada. Vocês sabem que para mim é sempre um carinho aí, uma honra mesmo estar com vocês. E aí, agora, eu queria muito que vocês abrissem a câmera de vocês para tirar uma foto dessa turma tão linda que está aqui. Vamos abrir um pouquinho essa câmera? Faz assim, ó. Arruma lá o cabelo. Hoje vai estar difícil arrumar o cabelo, amiga. Vai, Isa! Cadê? Ai, que linda! Tá vendo? Faz assim, só o close, entendeu? Vira de lado, coloca a mão assim, ó. De tanto ficar de óculos, credo. Mas eu não tô conseguindo ver nada, viu? Você tá falando... Vocês estão vendo alguma coisa, meninas? Eu não tô vendo nada. A Graça falando que ela já tá na cama. Não tem problema, Graça. Você abra aí a sua câmera, entendeu? Oi, Margarete! Boa noite! Jussi, linda, tá aqui. Tá linda, Jussi. Cadê a Fran? Giovana abriu a câmera também. Um beijo, boa noite. Ingrid, Franciele. Cadê a Edileuza? Com essa câmera fechada. Cadê a Jaque com essa câmera fechada? Marina. Olha, vocês estão demais. Ah, Mirelle, olha ela, toda linda, toda bela. Ó, eu tô com 2 telas aqui. Vocês façam o favor de abrir essa câmera, porque vocês sabem que vocês vão tudo lá pro meu Instagram, né? E vai ser agora. Espera aí. Vamos lá. Primeira tela. Ativar o sorriso. 1, 2, 3 e... Aê! Segunda tela. Todo mundo sorri de novo, tá? Vamos lá. Tem gente que tá aparecendo nas 2 telas. Tô achando ótimo isso. 1, 2, 3 e... Yes! E Maria, tá linda, hein, Maria Alice? Um beijo para você. Obrigada. Meninas, então, olha só. Eu vou encerrar a gravação da aula por agora. Eu, assim, agradeço de coração pela disponibilidade de vocês, né? Pela paciência, por esse tempo aqui que nós estivemos juntas durante a aula. Para mim foi uma honra, uma alegria estar com vocês mais uma vez. Eu realmente já estava morrendo de saudade, tá bom? Tem algumas pessoas me perguntando sobre datas para o próximo workshop online de ventosa terapia. Eu só estou me organizando em questão de dia mesmo, porque eu tenho alguns cursos presenciais agora esse mês e eu também estou em curso, né? Eu comecei uma nova formação
profissional como terapeuta holística, então eu também tenho as minhas aulas, eu tenho prazo para entregar algumas coisas, tá bom? Mas em breve aí eu já coloco, eu provavelmente vou fazer esse workshop já no final desse mês ainda, tá? Se tudo der certo, e com certeza já deu certo, tá bom? Então a gente acaba a gravação por aqui, meninas. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo enorme para vocês e para quem assistiu essa aula gravada, o meu agradecimento. Deixe aqui para mim os comentários, me diz se você gostou dessa aula, se agregou valor, se foi de valia para vocês aí também, tá bom? Um beijo enorme. Fiquem com Deus.